Amados, vamos lá então. Exercício 26, página 31, famoso exercício aí da granada, tá? Deixa eu só responder que me mandaram aqui. Muito bem, vamos lá então, exercício da VUNESP, tá? Enquanto movia-se por uma trajetória parabólica, depois de ter sido lançada obliquamente, grifa, pessoal, se você tiver com a apostila, grifa essa informação. Lançada obliquamente. E livre de resistência do ar, uma bomba de 400 gramas explodiu em 3 partes, A, B e C. Aí ele deu a massa de cada artefato, de cada pedaço, né? A massa do pedaço A tem 200 gramas, está andando para baixo, de acordo com o desenho. A massa do B e do C, o B está para cima, o C está para a direita, cada um com 100 gramas. A figura representa as 3 partes da bomba e suas respectivas velocidades em relação ao solo, imediatamente depois da explosão. Grifa isso também. Imediatamente depois da explosão. São as velocidades que ele forneceu aí pelo desenho, né? Velocidade do A 100 metros por segundo para baixo, velocidade do B 200 metros por segundo para cima, velocidade do C 400 metros por segundo para a direita. Analisando a figura, é correto afirmar que a bomba, agora grifa essa parte também, imediatamente antes de explodir, grifa isso, imediatamente antes de explodir. Ela tinha velocidade de quanto? E aí ele pergunta uma outra coisa que está nas respostas, né, nas alternativas, né? Ele menciona se explodiu antes, depois ou exatamente na altura máxima da trajetória. Pessoal, vamos entender o que o exercício está falando para a gente analisar com calma cada trecho, que tem alguns trechos, né, de resolução que a gente vai ter que fazer. A grande dúvida dos alunos, né, que sempre aparece aí ano após ano. Professor, como que eu sei qual equação eu uso? Tem tanta coisa para estudar. Pessoal, como que eu sei que este exercício é um exercício de sistema isolado? Eu tenho que usar a conservação da quantidade de movimento. Q antes igual a Q depois. Como que eu sei isso? Quem consegue me dizer? Por causa que está dizendo que é explosão? Perfeito, pessoal. Pode parecer que é uma justificativa simples, e de fato ela é, mas ela é suficiente. Lembra lá da Valesca? Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba é dinâmica impulsiva, é sistema isolado. Tá? Então, como é uma explosão, a gente vai usar a conservação da quantidade de movimento. Olha aqui, ó. Sistema isolado, não há influência de forças externas, né? Os artefatos vão cada um para um lado só por interação interna entre os corpos que compõem o sistema. Sistema isolado, conservação da quantidade de movimento. Tá aqui. Que antes do que, professor? Antes da explosão é igual a quantidade de movimento depois da explosão. Tanto que eu pedi para você grifar essas informações, né? Que fala lá os desenhos, né? O desenho dos artefatos são os valores das velocidades imediatamente depois. Percebeu? Então, estas informações que estão no desenho é referente ao que depois, tá? E aí ele pergunta a informação do imediatamente antes, que foi o que eu pedi para você grifar também. Ele está perguntando coisa do que antes. Tudo bem? Só que agora, pessoal, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Este exercício, ele difere um pouco daqueles que a gente treinou na semana passada, porque agora a gente tem artefatos, pedaços, que não deixam de ser corpos, né, que compõem o sistema, que estão se deslocando em 2 dimensões, né? Tem pedaço que está andando no eixo X, que é o pedacinho C, né, está andando para a direita, e tem pedacinho que está andando no eixo Y, que são os pedaços A e B, um para cima e um para baixo. Percebeu? Então, pessoal, a gente vai ter que analisar de forma individual, de forma separada, o eixo X e o eixo Y. Por quê, professor? Porque quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Nós comentamos sobre isso, pessoal. Você precisa considerar a direção e o sentido, tá? Então, a gente vai analisar de forma separada, eixo X e eixo Y. Pode ser? Então, vamos começar pelo eixo Y. É uma escolha minha, tá bom, pessoal? Pelo eixo Y. Então, eu vou calcular a quantidade de movimento antes no eixo Y igual a quantidade de movimento depois no eixo Y. Tá? Fazendo separado
como se fosse lá o lançamento oblíquo que a gente fez, né? Fazia eixo X primeiro, depois eixo Y, os eixos separados. E por acaso, pessoal, né, falando em lançamento oblíquo, né? Essa questão também tem um pouco a ver com o lançamento oblíquo. Por quê? A hora que eu pedi para você falar na segunda linha. Que a granada, depois de ter sido lançada obliquamente. Então, a granada foi lançada fazendo uma parábola. Aí, em algum momento dessa parábola, antes, depois ou exatamente na altura máxima, que é umas coisas que a gente tem que descobrir, a granada explodiu e soltou esses artefatos aí. Então, alguma ideia vai ter relação com o lançamento oblíquo, porque a gente tem que saber se é em cima da altura máxima, se é antes ou se é depois. Então, perceba, pessoal, que isso é questão de vestibular mesmo, né? Porque ele cobra uma coisa, sistema isolado no caso, e relaciona com uma outra ferramenta, que pode ser a conservação de energia, e nesse caso é com o lançamento oblíquo, tá? É muito comum a gente ter caras que caminham juntos aí, tá bom? Então, pessoal, antes da explosão, eu não tenho ainda informação, porque o desenho ele me deu massa e velocidade depois da explosão. Concorda comigo? Então, ó, o que antes eu ainda não sei, mas o que depois eu sei, que é o desenho que está. Só vamos analisar a vertical, tudo bem, pessoal? Eu estou no eixo Y. O eixo X a gente faz depois. Eixo Y. Então, vamos lá. Os pedaços que estão no eixo Y é o A e o B, pelo desenho, tudo bem? Você precisa ter a apostila para acompanhar. O A e o B. Então, vamos colocar aqui, ó. Massa do A vezes a velocidade do A. E a gente chamou, né, velocidade que é depois da colisão, depois do tiro, depois da explosão, o linha. Lembra disso? É só um jeito de escrever, tá bom, pessoal? Não esquenta a cabeça. MAVA linha é a velocidade do artefato A depois da colisão, mais a massa do artefato B vezes a velocidade do B, vezes a velocidade do B depois da explosão. Todos comigo? Beleza? Só que agora, pessoal, tem um negócio que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque perceba que eu tenho um artefato que está indo para cima e um artefato que está indo para baixo. E a gente comentou sobre essa ideia separadamente semana passada, né? Quando há inversão de movimento, propagação no sentido oposto, uma das velocidades tem que ser negativa. Lembra disso? A gente viu a colisão lá das bolinhas que iam e voltavam, né? Então, esse cara, pessoal, ele está sendo aplicado aqui. Um artefato está indo para cima, um artefato está indo para baixo. Então, uma dessas velocidades tem que ser negativa, não é opcional. Se colocar duas positivas, vai perder o exercício. Para seguir com o nosso padrão, não estou dizendo que é a única forma, né? Porque o referencial você escolhe, o poder está em suas mãos. Use ele com responsabilidade. Mas para seguir o nosso padrão, pessoal, eu vou dizer que quem está para cima é positivo, tá? Que nem lá no plano cartesiano, né? E quem está para baixo vai ser negativo. Então vamos escrever assim, ó. Escolhendo, é uma escolha, tá? Vou colocar assim, a velocidade do ponto B, do artefato B, né? Positiva, por quê? Porque ele está para cima. E a velocidade do carinha A, negativa, porque ele está para baixo. Como que vai ficar a minha equação? Que antes é igual, vamos lá. Massa do carinha A. A massa do artefato A está no enunciado, pessoal. É 200 gramas. Converte para quilograma, pelo amor de Deus, é 0,2. Tá bom? Eu estou seguindo a ordem que está escrito aqui, eu vou escrever aqui embaixo. Então, massa do A é 0,2. A velocidade do A é que vai ser a negativa, porque ele está para baixo. Então, é menos 100. Tudo bem? Todos comigo? Velocidade do B é 100 gramas, em quilogramas é 0,1. E a velocidade do artefato B é 200. 200, ok? Tá no desenho também. Vamos calcular isso aqui, bonitão? Quantidade de movimento antes é igual. Mais multiplicado por menos, menos, né? 0,2 vezes 100, pessoal, dá 20. 20. Mais 0,1 vezes 200 também dá 20. Não é o Leonardo, mas dá 20. Menos 20 mais 20 dá 0, pessoal. 0. Tá? A quantidade de movimento no eixo Y. Só estou avaliando o eixo Y. A quantidade de movimento no eixo Y antes da explosão vale 0. Pessoal, o que é quantidade de movimento? Não é massa vezes velocidade? Concorda comigo? Então, a massa vezes velocidade da granada antes da explosão no eixo Y vale 0. Ok?
Só que agora vamos pensar o que isso significa na prática. Tem como, pessoal, a massa ser zero? Não, não existe massa igual a zero. Então, para que a quantidade de movimento antes da explosão no eixo Y seja zero, a única opção é que a velocidade seja zero. Concorda comigo? A massa não tem como ser zero, né? Então, a gente conclui, por teorema do bom senso, que a velocidade... Opa, aqui. Mas eu fiz alguma besteira aqui, pronto. A gente conclui que a velocidade, mas não é uma velocidade qualquer, é a velocidade da granada no eixo Y, antes da colisão, vale zero. Ô, bonitão. VY igual a zero. Esse é um cara que aí a gente tem que resgatar o lançamento oblíquo que a gente conversou já no bimestre passado. Se você revisar aí no seu caderno, puxar pela memória, inclusive fez parte do projeto Catapulta, você vai lembrar que no lançamento oblíquo, quando o corpo atinge a altura máxima, ela era aquela propriedade que a gente sempre utilizava, a velocidade de y valia zero. Lembra disso? Vy vale zero na altura máxima do oblíquo. Ou seja, a granada explodiu exatamente na altura máxima. Exatamente na altura máxima. Então, com essa análise do eixo Y, né, da conservação da quantidade de movimento no eixo Y, a gente já fica entre duas alternativas. Percebeu? A gente já eliminou a alternativa A, a alternativa C e a alternativa E. Apenas a B e a D de dado falam que a granada explodiu exatamente na altura máxima, por causa dessa sacada da velocidade no eixo Y. Você está de acordo com isso? Beleza? É razoável para você? Agora, para descobrir qual alternativa está certa, a gente tem que calcular a velocidade que a granada tinha antes da colisão, que é a pergunta do exercício, né? Analisando a figura que vai marcar a bomba, né? Granada, enfim. Antes da colisão, tinha velocidade de quanto? Agora a gente tem que analisar o eixo X, né? Que é o que está faltando a gente brincar. Eixo X. Então, tá aqui. Então vamos usar a mesma ideia, pessoal, só que agora vamos para o eixo X. Ó. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Conservação da quantidade de movimento agora para o eixo X. Tudo bem? Mais uma vez, pessoal, eu não tenho ainda o que antes, né? A gente já vai abrir esse que antes aqui, né? Mas o que depois eu sei calcular, né? Porque eu só tenho um pedaço, né? Eu só tenho um pedaço da granada que explodiu e que está andando no eixo X, é o pedaço C, né? Então, olha aqui, é a massa do artefato C vezes a velocidade linha do artefato C. Tudo bem? Beleza? Só que agora, pessoal, eu quero que você pense comigo. Este antes, é importante você entender que tanto o antes quanto o depois, e até o enunciado foi muito feliz que usou essa expressão, é imediatamente antes da explosão. E é imediatamente depois da explosão. É um bostésimo ali, né, de tempo. Imediatamente antes e imediatamente depois. Porque logo, né, pouco tempo antes ou pouco tempo depois, já começa a ter influência de forças externas, que é uma coisa que o sistema isolado não quer que aconteça, né? A gente conversou que no sistema isolado não existe influência de forças externas aos corpos que compõem o movimento, perfeito? Por isso tem que ser imediatamente antes e imediatamente depois. Só que agora, pessoal, a gente consegue fazer uma sacada aqui, né? Porque pensa comigo. A massa do artefato C eu tenho. A velocidade do artefato C eu também tenho. Este que antes eu posso abrir em algumas coisas, né? Vamos pensar comigo, ó. Ih, lasqueira. O que é que antes? É a massa vezes a velocidade, né? Da granada, da bomba, antes da colisão. Só que não esquece, pessoal, que eu estou avaliando apenas o eixo X. Então, eu vou colocar assim, ó. Massa X e velocidade X. Para ficar bem firme do que a gente está falando. Eu estou calculando apenas no eixo X, tudo bem? Do lado direito, eu vou manter massa do artefato C, velocidade que o artefato C tem depois. Tá bom? Pessoal, massa no eixo X antes da colisão. Vamos pensar. Antes da colisão, não, né? Antes da explosão, a granada, a bomba está inteira, certo? Então, antes da explosão, a massa é a massa total da minha granada, da minha bomba. Concorda comigo? Então, vamos escrever assim, ó. Antes, oh meu Deus, aqui. Antes da explosão,
Massa X, que a gente chamou, vai ser a massa total da minha granada, né? E, pessoal, a massa total eu sei calcular, né? Porque a massa total é a soma das massas de cada artefato, de cada pedaço. É razoável isso para você? Então, vamos somar. 200 gramas mais 100 gramas mais 100 gramas. É a massa total, a massa se conserva, né, pessoal? 200 mais 100, 400 gramas, que é mais conhecido como 0,4 quilogramas. Tem que ser sistema internacional, tá bom? Então, perceba, pessoal, que 0,4 é a massa que eu vou ter antes. Esta velocidade aqui, ó, atenção agora, ó. Esta velocidade tem que ser realmente só a velocidade em x. Por quê? Porque antes a velocidade de y valia zero, porque ele estava exatamente na altura máxima. Então, esta velocidade Vx que a gente está calculando é exatamente a velocidade total da bomba antes da explosão, porque ela não possui velocidade em y. Então, a única velocidade que ela tem antes da explosão é a x, que é exatamente o que o exercício está perguntando. Percebeu? Então, pela quantidade de movimento no eixo x, a gente consegue descobrir a velocidade. Vamos substituir? A massa vale 0,4. A velocidade é a que eu quero calcular. Você pode chamar de V, de Vx, é a velocidade que ele está perguntando, né, pessoal? Isso é igual. A massa do artefato C vale 100 gramas, é 0,1. E a velocidade que ele tem, está no desenho, é 400 metros por segundo. Percebeu? 0,1 vezes 400 dá 40. O 0,4 está multiplicando, passa ele dividindo. 40 dividido por 0,4 é a mesma coisa que 400 dividido por 4, que resulta em 100 metros por segundo. Tá aí. Então, antes de explodir, a granada tinha 100 metros por segundo e ela explodiu exatamente na altura máxima, que é o que está escrito na alternativa B de bacalhoada. Tá aí. Que exercício gracioso, hein? Pode falar, gatinha. Prof, eu queria saber, nós poderíamos ter somado a massa antes da explosão para calcular o eixo Y? No eixo Y, não. Por quê? Porque no eixo Y eu tenho claro que deu zero, entendeu? Então, como deu zero, pela questão dos resultados que aqui estão, a massa não pode ser zero. Você pode até, respondendo mais especificamente a sua pergunta, você pode até somar a massa antes, também vai ser a massa total. Porém, essa massa ela não influencia no resultado. Por quê? Porque deu zero. Entendeu? Então, você podia colocar aqui, essa massa antes, que eu selecionei aqui, ela é 0,4, né? Que é a soma de todos os artefatos. Mas como o produto deu zero, então a velocidade tem que ser zero, né? Ele colocou os valores de propósito, né? Para que a gente conseguisse descobrir essa velocidade. Agora, vamos supor que essa quantidade de movimento total de depois da colisão não desse zero. Desse, por exemplo, 10, sei lá. Entendeu? Aí você teria que fazer 0,4, que é a massa total, vezes a velocidade de antes, igual a 10. Aí você descobriria a velocidade de y, né? Aí você teria como saber se seria antes ou depois da altura máxima. Mas não é o caso, é até mais fácil, daria um pouco mais de trabalho para fazer isso, né? Mas nesse caso nem precisou, porque ele deu zero. Então, a massa antes no eixo Y também é a massa total. Mas eu nem precisei calcular esse cara, porque o produto MV resultou em zero. Então, a velocidade antes no eixo Y também tem que ser zero, né? E isso foi o que indicou a ideia da altura máxima, perfeito? Mas a massa antes igual a massa depois, no sentido de somar, sim, os artefatos, seja no eixo X ou seja no eixo Y. Mas o zero acabou facilitando bastante a nossa vida, tá? Tudo bem, pessoal? Mais alguma pergunta, mais algum comentário sobre esse exercício? Muito bom o exercício, hein? Muito bonitinho. Sobre o exercício, não, prof. Obrigado. Tá joia. Tranquilidade, pessoal. Zeramos esse. Muito bem. Mais algum, então, aí, que ficou aí para trás da semana passada? Estou no aguardo de vocês aí, tá? Fiquem à vontade aí no chat ou pelo microfone. A aula de hoje demanda de vocês, tá bom?
Prof, Pode falar. eu queria saber se o exercício anterior a esse aí, o 25, ele seria um também de dinâmica impulsiva. Pessoal, o 25 é da PUC daqui do Paraná mesmo, né? Ele fala que numa mesa de sinuca, uma bola atingiu a tabela, formou um ângulo de 60 graus, etc. e tal. Você percebe que fala lá choque, né? É uma colisão, perfeito? É uma colisão da bolinha com a parede. Então é mais um exercício, sim, de dinâmica impulsiva. A única coisa que tem que ser tomado cuidado nesse exercício é a questão dos ângulos, né? Que a gente tem que fazer decomposição aí dos vetores, né, seno e cosseno, para a gente conseguir calcular realmente a, a conservação, né? Vai ter que avaliar tanto o eixo X quanto o eixo Y, tá? Eu não lembro se eu pedi esse exercício, mas querem que eu faça? Ah, eu gostaria que Tá bom, fizesse, porque ó, a gente não fez, acho que um exercício que tem ângulo, né? beleza. Então vamos lá. Vamos seguir aqui então. Exercício 25, página 30, permaneço na apostila 3. Deixa eu ver se eu encontro pelo menos a figura desse exercício aqui para a gente desenhar os vetores. Espera aí. PUC do Paraná, a figura a seguir ilustra a visão superior. Vamos ver. Aqui, pronto. Deixa eu voltar para o slide. Beleza, tá aqui. A gente vai precisar desenhar uns vetores aqui, então o desenho acaba ajudando. O desenho já veio na questão, né? Mas a gente vai precisar dele aqui. Assim que ele tiver a boa vontade de copiar a imagem, né? Pronto. Tá aqui, pessoal. Beleza. Vamos ler então? A figura a seguir ilustra a visão superior de uma mesa de sinuca, na qual uma bola de massa 400 gramas atinge a tabela com um ângulo de 60 graus com a normal. Lembra da reta normal, pessoal? A gente vai relembrar essa parte de ótica e de reflexão, né? Mas a reta normal é aquela que forma 90 graus com a superfície, no caso com a tabela da mesa, né? Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né? A luz, ela funciona assim também, né? Bom, a bola ricocheteou formando o mesmo ângulo com a normal. A velocidade da bola de 9 metros por segundo altera, grifa essa parte, pessoal, altera apenas a direção do movimento durante o choque. Tá? O que o exercício está querendo dizer? Que é a mesma velocidade que ela tem antes da colisão, a mesma velocidade que ela tem depois. Mas o que está mudando é a direção e o sentido, que é o vetor que está mostrando. Tá? É 9 metros por segundo antes, 9 metros por segundo depois. E o choque levou 10 ms. Pessoal, o que é esse ms que está aí? Quem sabe? Milissegundos? É isso mesmo, pessoal. É milissegundo, né? Lembrando que o mili é 10 elevado a menos 3, né? 10 elevado a menos 3, tá bom? A partir da situação descrita acima, a bola exerce uma força média na tabela da mesa de quanto? Qual é o valor da força? Perceba, pessoal. Esse exercício continua sendo de dinâmica impulsiva, claro. Por quê? Porque é uma colisão. Só que na dinâmica impulsiva, pessoal, a gente trabalhou com dois caras. A gente trabalhou com o teorema do impulso, e a gente trabalhou com o sistema isolado. Nossa, tá difícil. Que é a conservação da quantidade de movimento, né? Que a dinâmica impulsiva, a colisão, a gente consegue ver de forma mais simples, vamos dizer assim. Agora vem a pergunta. Qual das duas equações eu vou usar? Eu vou usar o teorema do impulso ou eu vou usar o sistema isolado? Q antes igual a Q depois. O que a gente tem que usar, pessoal? O que você acha? Presta atenção na pergunta do exercício. As duas? Não, a gente vai acabar usando uma só, é mais simples, tá? Mas quem percebe qual que a gente vai usar? O impulso? Por quê?
Porque ele está perguntando a força. É isso mesmo, pessoal. Perceba a pergunta do exercício. Ele pergunta o valor da força. Teve gente que mandou aí no chat e acertou também. Ele quer o valor da força. No sistema isolado não existe influência de força externa. Lembra? A gente partiu da força igual a zero para chegar no Q antes igual a Q depois. O teorema do impulso é o cara que usa valor de força. Tá? Então, nesse caso, o sistema isolado não é. Porque ele pergunta o valor da força. Muito cuidado com isso, tá? Qual é o teorema do impulso, pessoal? Impulso vetor igual a variação da quantidade de movimento vetor. Eu vou até colocar os vetores aqui para a gente lembrar desse aspecto vetorial desses cidadãos aqui, tá? Então, olha aqui, ó. Impulso vetor igual a variação da quantidade de movimento também vetor. Olha aqui, ó. Tá? E perceba, pessoal, que agora não tem como fugir, né? Vai ter que fazer decomposição de vetores, né? Porque a velocidade da bolinha, tanto antes como depois da colisão, ela não está nem no eixo X nem no eixo Y, né, pessoal? Então tem que fazer decomposição usando seno e cosseno. Fique esperto com isso, tá? Então vamos dar um zoom aqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer uns desenhos então, vamos lá. Vamos brincar com vetores. O meu vetor quantidade de movimento inicial, né, ele está aqui assim, né, ele aponta no mesmo sentido da velocidade, né? Então é mais fácil a gente decompor a velocidade, né? Porque, ó, entenda, ó, esse cara aqui, a variação, é o vetor quantidade de movimento final, né? Menos o vetor quantidade de movimento inicial. E quantidade de movimento, a gente viu, é o produto da massa pela velocidade. Ou seja, a quantidade de movimento aponta sempre para onde a velocidade aponta. Tá? Então, decompor a velocidade, pessoal, é a mesma coisa que decompor a quantidade de movimento. Né? Então, vamos entender aqui. Ó. Esse cara é o VI, é a velocidade inicial. Tanto VI como VF valem 9, é isso? Isso. 9 metros por segundo. Né? O exercício falou. É a mesma velocidade que mudou a direção e o sentido. Então, esse VI eu vou decompor. O pedaço aqui no eixo X é que nem um lançamento oblíquo, velho. É igualzinho, tá? Vou chamar aqui de velocidade inicial, VI X, tá vendo? Ó? VI X. E um pedacinho aqui para baixo, que vai ser o VI Y. Tá bom? Aí a gente vai ter que brincar com seno e cosseno, a gente já monta. Só que olha que coisa mais linda, mais cheia de graça que vai acontecer. Vamos decompor, pessoal, também a velocidade final. Vou desenhar ela aqui para você, toda ela bonita. Olha aqui, ó. Mais ou menos, né? Velocidade final azulzinha está aqui. Vamos decompor? Um pedaço dela está no eixo X, está aqui, né? Ó. Velocidade final no X. E um pedaço para cima, que é o Y. Velocidade final no eixo Y. Perfeito? Ô, bonitão, o aluno antenado bateu o olho nessa bagaça e ele percebeu uma coisa. O que decompondo os vetores, pessoal, você percebeu que vai acontecer? Alguém já notou? O que dá para a gente dizer sobre esses vetores aí de cara? Fala. Ai, não sei, professor. Não? Não sei explicar com palavras. Pessoal, o vetor VY da inicial está apontando para baixo. O vetor VY da final está apontando para cima. E como, olha só, os valores da velocidade são os mesmos, né? Vale 9. E o ângulo é o mesmo, que vale 60 graus, esta componente de y de cada vetor é a mesma. Ou seja, elas vão se cancelar. Porque perceba, pessoal, que a gente pode montar um triângulo retângulo aqui. Ó. Porque daí é que a gente vai enxergar o seno e o cosseno, né? Ó. Olha o triangulinho aqui, ó. Tá? Esse é o meu triângulo, retângulo, 90 graus, que a gente vai brincar com o seno e com o cosseno. Olha só, se você fizer seno de alfa, peraí, ó, deixa eu escrever, vai ficar mais fácil. Seno de alfa.
Cateto oposto, quem é o cateto oposto? É a velocidade inicial de x, certo? Dividido pela hipotenusa, que é a velocidade inicial, é o VI. Então, perceba, o seno de alfa eu sei quanto vale, é 60 graus. Velocidade inicial de x, eu não sei, eu vou calcular. Velocidade inicial vale 9, é a informação denunciada. E isso, pessoal, vale tanto para a velocidade inicial como para a velocidade final. Se você faz o mesmo triângulo, só que do lado direito, você vai chegar na mesma relação de trigonometria, tá? Então, tanto Vx como Vy vão ter os mesmos valores. Vx, velocidade inicial de x, é igual à velocidade final de x, que vai ser, passo 9 multiplicando, né? É 9 vezes seno de 60 graus. Tá aqui. Seno de 60, pessoal, é raiz de 3 sobre 2. Certo? Raiz de 3 sobre 2. Então, vamos calcular? Deixa eu subir um pouquinho esse cara aqui, ó. Então, é 9 vezes raiz de 3 sobre 2. Deixa eu colocar uma raiz bonita aqui para você, vai. Para a gente não se confundir. Raiz de 3 sobre 2, tá? É esse cara. Velocidade inicial de x é igual a velocidade inicial de y. Velocidade final de x, perdão. 9 raiz de 3 sobre 2 metros por segundo. Guarda esse cara. Só que naquele triângulo agora, pessoal, você faz cosseno. Cosseno de 60 graus. Quem é o cateto adjacente? É a velocidade inicial de y, que também vai ser a velocidade final de y, né? Dividido pela hipotenusa, que vale 9. Então, a velocidade inicial de y, que é igual à velocidade final de y, é 9 vezes o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 é igual ao seno de 30, né? Vale meio. Então, 9 vezes meio, 4,5 metros por segundo. Então, agora, pessoal, eu tenho as velocidades decompostas. Então, agora eu vou fazer o teorema do impulso para cada uma. E olha o que vai acontecer. Vou fazer separado. Vamos fazer para o eixo x primeiro, ó. Impulso no eixo x é igual à variação da quantidade de movimento no eixo x. Perfeito? O que é variação, pessoal? Coisa final menos a coisa inicial. Então, vai ficar, ó, quantidade de movimento final no eixo x menos a quantidade de movimento inicial no eixo x. Certo? O que é quantidade de movimento, pessoal? Massa vezes velocidade. Ok? Então, olha aqui. A massa não varia. A massa não varia, né? É uma colisão, não é uma explosão. A massa ele deu, né? 400 gramas. Então, é 0,4 quilogramas, né? A conversão. Deixa eu escrever aqui, ó. Massa vezes velocidade final no eixo x menos massa vezes velocidade inicial no eixo x. Eu estou abrindo o que é quantidade de movimento, tomando cuidado que agora é eixo x e y, né? Então vamos lá. Massa 0,4. Velocidade final no eixo x é aquele treco lá, ó, 9 raiz de 3 sobre 2. Perfeito? 9 raiz de 3 sobre 2. Menos, a massa não mudou da bolinha, é 0,4. E a velocidade inicial no eixo x é a mesma, pessoal. É 9 raiz de 3 sobre 2. O que isso quer dizer, pessoal? Que o impulso no eixo x vale 0. Vale 0, acabou cancelando, pessoal. Por quê? Porque a gente sempre considera o delta, pessoal. A gente considera a variação. É a coisa final menos a coisa inicial. Percebeu? Como o inicial é igual ao final, no eixo x ele cancela. Não há impulso no eixo x. Se não há impulso no eixo x, também não há força no eixo x. Certo? A tabela, pessoal, faz uma força para cima, né? Tá mandando a bolinha para lá, né? O que acaba decompondo é a velocidade. Por isso que o Fx vale 0. Não existe força na tabela no eixo x. Só vai existir no eixo y. Tá? Agora a gente vai fazer a mesma conta, só que agora para o eixo y. Tá? Então, olha só, acompanha a minha ideia aqui. Ó. Impulso no eixo y igual a variação da quantidade de movimento no eixo y. O que é isso? É o final no eixo y menos o inicial no eixo y. Estou fazendo a mesma coisa que eu fiz em cima, no eixo x, vou fazer agora para o eixo y. Então, olha aqui, ó. Massa não mudou, velocidade final no eixo y menos massa
velocidade inicial no eixo y. Agora vamos colocar os valores. Antes de colocar os valores, vamos abrir o impulso, né? Porque o exercício não quer o valor do impulso, ele quer o valor da força. Então é força no eixo y vezes o tempo de contato. Isso é impulso, né? Isso é igual. Agora vamos substituir. Massa é 0,4. Velocidade final no eixo y, pessoal, é 4,5. Certo? Calculamos ali pelo cosseno. Menos a massa é 0,4. Só que agora, pessoal, a velocidade inicial, perdão, no eixo y, eu não posso colocar 4,5. Por quê? Porque uma velocidade está para cima, a outra velocidade está para baixo. Olha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para você relembrar. Olha aqui, ó. A velocidade final do eixo y está para cima. A velocidade inicial do eixo y está para baixo. Então, novamente, esse cara para baixo vai ser um cara negativo. Ok? Então, este menos que está aqui é o do delta. O outro menos que vai entrar é o do sentido ser oposto ao outro vetor. Percebeu? Mais uma vez entrou essa sacada de inversão de sentido. Então, esta velocidade tem que ser menos 4,5. Tá? Por causa do sentido ser oposto. Então, como que vai ficar? Força que eu quero saber. O tempo é 10 milissegundos. É 10 vezes 10 elevado a menos 3. Certo? O 10 que é o número, o mili que é 10 a menos 3. Então vai ficar, ó. 0,4 vezes 4,5. 0,4 é 2 quintos. 9, 1,8, é isso? 1,8. Sim, prof. Menos multiplicado por menos, mais. E vai dar o mesmo valor, 1,8. 1,8 mais 1,8, 3,6. Certo? Para isolar a força, aqueles trecos que estão multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Porém, vamos arrumar essa potência, pessoal? 10 vezes 10 a menos 3, soma os expoentes, vai ficar 10 elevado a menos 2, né? Que você soma o 1 daquele 10, né? Passa o 10 a menos 2 que está multiplicando, passa ele dividindo. 3,6 dividido por 10 elevado a menos 2, vai ficar 3,6 vezes 10 elevado a 2. Né? O expoente negativo a gente joga ele para cima, virando positivo. Isso é conhecido como 360, né? 360 newtons, pessoal. Tá aí, é a força alternativa A de ai meu Deus. Tá aí. Então perceba, pessoal, que esses dois exercícios que a gente fez hoje, os dois utilizavam decomposição eixo x e y. O da explosão era menos complicado do que esse, porque não tinha o ângulo. Né? Ele já dava bonitinho no eixo Y, bonitinho no eixo X. Nesse cara teve que decompor o ângulo. Fiquem atentos, pessoal. Todo vetor que não está puramente na horizontal ou puramente na vertical, é necessário a gente fazer a decomposição. Tá bom? Prof, Pode falar. eu queria saber uma coisa. Pode falar, meu bem. Calma. Eu queria saber porque... Tipo, o que é o eixo Y e o eixo X, assim, que tipo, você fez o seno e o cosseno. Essa parte ficou um pouco bagunçada pra mim. Tá, então eu vou apagar os desenhos para eu fazer de novo, então, tá? Vamos lá. Opa, volta. Ele não tá deixando eu apagar? Nossa, que chato. Então deixa eu fazer o desenho separado, então. Pega esse cara aqui, vamos fazer aqui. Vamos dar uma ênfase no desenho, então, tá bom, pessoal? Vamos lá. Deixa eu cortar essa parte aqui de baixo, que só ocupa espaço e enche o saco, né? Pronto. Agora vamos aproveitar o espaço que está aqui para a gente desenhar, tá bom? Qual que é a sacada, pessoal? Eixo X e eixo Y, ó. Essa velocidade que está aqui, ela está na diagonal. É a velocidade inicial VI. Então, vamos relembrar os eixos, né? Que nem lá no plano cartesiano, normal, né? Daqui para cá, eixo X. Aqui para cá, eixo Y. Tudo normal. Essa velocidade na diagonal, a gente vai decompor, né? Então, ela tem um pedaço... É tipo o plano inclinado, é tipo a velocidade lá do lançamento oblíquo. Ela tem um pedaço no eixo X, VIX,
ela tem um pedaço no eixo Y, VI, Y. Tá aqui. Certo? Lá na direita é a mesma coisa, só que agora vai estar para cima, né? Então a velocidade está para cima, a velocidade final. Ela tem um pedaço para a direita, velocidade final de x. Tem um pedaço para cima, velocidade final de y. Para a gente brincar com os ângulos, pessoal, precisa de um pouquinho de geometria, né? Porque olha só, este ângulo que está aqui, que é o nosso amigo alfa, que é os 60 graus, né? Esse ângulo alfa, ele se repete aqui, ó. Tá? Porque eles são ângulos alternos internos, né? Essa mesa está paralela ao X. Então, forma aquele Z do Zorro. Lembra do Z do Zorro? Olha aqui, ó. É o Z refletido, né? Quando tem o Z do Zorro, pessoal, esse ângulo que está aqui, ó, amarelinho repete aqui. E esse ângulo verdinho... Tá, foi o azulzinho. Repete aqui, tá? São ângulos alternos internos, geometria plana, tá? Então, vou apagar essa parte para não confundir. Apaga isso e apaga isso. Então, esse ângulo alfa, ele está repetindo aqui. Então, eu consigo montar um seno e cosseno aqui. Por quê? Porque esse cara, Vx, velocidade inicial de x, eu consigo jogar ele aqui para baixo, para eu fechar o triângulo, tá vendo? Ó? Esse vetor é igual a esse aqui, Vix. Então, agora eu posso fazer seno e cosseno nesse triângulo que é retângulo, tá vendo? Porque olha só, olha o ângulo de 60 graus. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o Vx. Quem é a hipotenusa? É o VI. Então, fica seno de 60 igual cateto oposto, velocidade inicial no eixo x, dividido pela hipotenusa, que é o VI, que vale 9. O enunciado me deu esse cara. O seno de 60 eu sei, eu calculei o Vx. Faz a mesma coisa com o cosseno. Cosseno de 60. Cateto adjacente. Quem é o adjacente? É o VI y. É o VI y. Nossa, ficou bem escrito, hein? Dividido pela hipotenusa, que é o VI. VI está aqui embaixo. Ele não está deixando eu escrever aqui embaixo, mas você entendeu, tá? O cosseno de 60 eu sei, o VI eu sei quanto vale, calculo o VI y. E isso é igual para o outro triângulo azul do lado direito. É o mesmo triângulo, é o mesmo ângulo, é o mesmo valor de velocidade final, vai dar os mesmos valores. Só que o exercício perguntou, né, a gente precisa da variação, né? Porque não pode esquecer do teorema. Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. E variação é o treco final menos o treco inicial. E aí, como os dois x estão para a direita, os dois são positivos. Mas o y final está para cima, o y inicial está para baixo, né? Então, o inicial fica sendo negativo e o final fica sendo positivo. Por isso que na hora de eu calcular a variação, eu acabei somando, né? Porque fica menos da variação com o menos do sinal. Menos com menos fica mais. Então, o x cancelou, mas o y acabou somando pela decomposição aí dos vetores, tá bom? Essa é a sacada. Fiquem muito atentos, tá bom, pessoal? Viu qualquer vetor, seja velocidade, força, são os que mais aparecem, né? Viu que esse cara tá na diagonal, velho? Decompõe seno e cosseno e vê se vai precisar somar, subtrair, dependendo da análise específica do exercício, tá bom? Beleza, lindezas? Por hoje é isso, então, tá? Eu vou voltar para o slide anterior, caso alguém queira tirar um print aí, eu vou dar 5 segundos para quem quiser tirar um print, tá? A aula está gravada, você pode depois pegar o link, avaliar passo a passo, mas se alguém já quiser guardar o print aí, 5, 4, 3, 2, 1, fechou? Se alguém quiser guardar um print desse cara aqui também, nossa, que desenho feio, né? 5, 4, 3, 2, 1, fechamos. Beleza, lindões? Por hoje é isso, agradeço a sua presença, a sua participação. Quinta-feira, então, começamos temperatura e calor, ok? Conteúdo do segundo ano. Qualquer coisa, só dá um toque pelo e-mail aí, a gente permanece, como sempre, à disposição. Tá bom? Beijinho de luz, se cuidem, fiquem com Deus. Até quinta, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, prof. Até.